Boa noite. De acordo com dados do Cadastro Nacional de Adoção, no Amazonas, há 123 registros de pretendentes à adoção e 51 crianças e adolescentes de até 17 anos aptos a serem adotados, sem nenhum vínculo com pais biológicos. No estado, há mais de 200 crianças e adolescentes acolhidos em instituições após terem sido retiradas de situação de risco, aguardando solução de conflitos para o retorno à convivência familiar ou a habilitação para a adoção. A grande diferença entre o número de crianças e adolescentes disponíveis e o de familiares interessados reflete a preferência dos pretendentes à adoção por um perfil diferente daqueles mais comuns no cadastro de adoção. E para ouvir essas crianças e adolescentes que vivem em abrigos, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Amazonas estão realizando audiências que têm como objetivo analisar e decidir sobre a necessidade de cada caso. Para conversar mais sobre o assunto, é que eu estou recebendo hoje aqui o Dr. Mário Vu, que é titular da Defensoria Especializada da Infância e Juventude Civil da Defensoria Pública do Estado, e a doutora Nilda Souza, que é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. Senhores, senhoras, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Eu acho que no enunciado a gente já falou um pouco do problema, né? Já foi feita uma primeira fase de audiências públicas por profissionais como assistentes sociais e agora vem a fase técnica dos operadores que os senhores são representantes e estão aqui. Começou hoje essas audiências para ver caso a caso. Quem começa a falar? Primeiro as damas? As damas. As damas. Boa noite aos telespectadores. Realmente, teve início hoje essas audiências e a finalidade é exatamente verificar, caso a caso, sentir de perto a situação de cada criança que se encontra acolhida. A finalidade é proporcionar a essas crianças o retorno ao ambiente familiar. O Juizado da Infância, o Ministério Público, a Defensoria Pública, nós trabalhamos sempre voltados para isso, para a reinserção à família natural daquela criança que se encontra em situação de acolhimento. É isso mesmo, doutor? Bom, boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês. E realmente a doutora Nilda ela colocou bem, a finalidade da audiência concentrada é estudar, fazer uma análise do plano individual de cada criança acolhida, criança e adolescente, no sentido de fazer com que ela retorne à sua família natural. E na sua impossibilidade, ela será encaminhada para a adoção. Ela fará parte daquele cadastro nacional de adoção. Os senhores já tiveram acesso ao primeiro relatório de cada criança na hora que vai fazer essa audiência? Já sabem qual é o perfil? Sim. Há um trabalho... Só confirmar isso? Há um trabalho... Não, mais ou menos. Há um trabalho prévio que é realizado pela equipe técnica do Juizado da Infância e Juventude. Okay. A coordenadoria do Tribunal de Justiça mantém psicólogos e assistentes sociais preparados para fazer essa entrevista. Então, eles vão na casa, a família dessas crianças, né, na casa delas, fazem entrevista, e na tentativa de fortalecimento dos vínculos familiares. E todo esse trabalho de investigação, ele vai para um relatório, e são esses relatórios que orientam o nosso trabalho na audiência concentrada. Entendi. É só para ter o convencimento final, essas audiências no tete-a-tete com essas crianças e adolescentes, doutor? Sim, isso. Essas audiências, elas decorrem da necessidade de as crianças passarem o tempo mínimo possível numa instituição de acolhimento. Por quê? Porque o acolhimento, ela é exceção. A regra é a criança ser mantida na sua família. Então, essas audiências, elas acontecem porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece que as crianças devem passar no máximo 2 anos no acolhimento. Só que muitas vezes não é possível esse prazo ser cumprido. E quando nós vamos exatamente verificar a possibilidade. Muitas vezes a gente faz uma audiência no início do ano, como estamos agora, nessa primeira parte agora do ano de 2017. E quando for no mês de novembro, nós faremos novamente. Às vezes, aquela família que, nessa primeira fase aqui de hoje que fizemos,
não tivemos sucesso. Em dezembro, novembro, quando a gente for novamente, a gente já tem mais êxito, já consegue que a família possa ficar com essas crianças. E esse trabalho a gente vai fazendo gradativamente. A gente possibilita que aquela família, na família natural, fique com a criança nos finais de semana, passe férias, de maneira que a gente possa verificar efetivamente se a criança irá receber os cuidados que a condição dela de criança em situação de desenvolvimento demanda. Vamos traçar aqui o cenário. Por que essas crianças estão no abrigo e não nas suas residências? Qual é o ranking dos motivos? Em regra geral, o perfil dessas crianças são aquelas que experimentaram alguma situação de risco pessoal, ou foram abandonadas, negligenciadas, ou passaram por alguma situação de abuso. Então, chega a notícia ao Conselho Tutelar, né, chega a notícia na escola, no judiciário. Então, a medida, naquele momento, é proteger a criança, é acolher ela. Então, ela é encaminhada a uma instituição de acolhimento, um abrigo. Mas, obviamente, ela só entra se houver uma ordem judicial. Então, é feito o acolhimento emergencial, imediatamente a instituição comunica ao Juizado da Infância e Juventude, que analisa naquele momento e emite a guia. Razão porque ela também só pode sair se houver uma decisão judicial que autorize ela a retornar à sua família ou ir para uma família extensa ou substituir. As situações extremas, doutora, desses 51 que não tem jeito, só indo para a adoção mesmo, que motivos são esses? Morte dos pais ou situação de absoluta... São situações variadas. Normalmente, aquela criança que sai da família natural, que ela é retirada da família natural, chama-se família natural aquela constituída por pai e mãe. E família extensa, aquela constituída pelos demais familiares, tios, primos, irmãos. Normalmente, quando não se consegue que essa família seja reinserida à sua família natural, tenta-se a família extensa. E somente quando esgotado todos esses membros que efetivamente não têm condições de acolher essa criança, e aí sim, essa criança será os pais serão destituídos do poder familiar para que essa criança possa ser elegível à adoção. As situações são as mais variadas, mas normalmente é que os pais são pessoas que consomem substância entorpecente e aí ficam numa situação que não podem cuidar nem deles mesmos e menos ainda dos filhos que ficam em situação de abandono. Esse é o grande motivo. Esse é um dos maiores. Existe também a questão do abuso sexual, que às vezes a criança dentro de casa é onde ocorre o maior índice de violência sexual contra a criança. Eu vou guardar esse segundo tema, que é um tema muito delicado e dolorido para a sociedade, que precisa ser, cada oportunidade que a gente tem, colocar as claras e orientar as pessoas e a própria sociedade como agir diante dela. Pode ser? A gente vai para o primeiro intervalo, o Amazônia em Debate volta já já.